Um ótimo dia para você, Edu, para você, Pedro. Pois é, exatamente. E esse acordo e outros também que a gente vai contar agora no Jornal Gente. Em primeiro lugar, registrar para vocês que Glasgow nos presenteou com uma linda sol excepcionalmente e graças a Deus, porque a fila para entrar aqui no evento está gigantesca e quilométrica, por isso que atrasamos um pouquinho a nossa entrada no Jornal Gente, no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Então aproveito para dar bom dia também para os nossos queridos ouvintes e a partir de agora a gente está circulando pelos corredores da COP26 para contar não só o que acontece nos bastidores, como também nos painéis, nas bilaterais, e é muita coisa, Edu. Vamos começar aqui falando após o discurso dos líderes que abriram os trabalhos da COP, né? Os debates estão seguindo por aqui. Ontem, o premier britânico Boris Johnson abriu o evento dizendo que se o mundo não agir agora, pode ser tarde demais para as futuras gerações combaterem o aquecimento global. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que chegou a hora de dizer basta e parar de maltratar a biodiversidade. Essa fala foi um marco aí na abertura desta segunda-feira da COP26. O presidente americano Joe Biden defendeu que países ricos ajudem nações em desenvolvimento a fazer a transição para uma economia mais verde. Aí é o ponto que a gente chega. Edu, o presidente francês Emmanuel Macron cobrou atitudes dos países em desenvolvimento, mas dessa vez não citou o Brasil. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, apresentou uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050. E isso será formalizado durante a COP26. Hoje será anunciado, já está sendo anunciado, um pacto apoiado por 100 líderes mundiais de países que detêm mais de 85% das florestas do mundo para parar e reverter o desmatamento e degradação de terra até 2030. Países como Brasil, Canadá, Congo, Rússia e Indonésia estão entre as nações que se comprometem com essa meta. Para apoiar o cumprimento do pacto, países ricos como Estados Unidos, França, Alemanha, além do setor privado de grandes corporações mundiais, se comprometem a criar um fundo para dar suporte a esses projetos, como você dizia, Edu, no valor de 19 bilhões de dólares. E por falar em apoio internacional, os países desenvolvidos dizem que é essencial obter suporte financeiro dos países desenvolvidos para colaborar com a construção de uma economia verde mundial forte, aquilo que falávamos, que estamos falando aí durante esse início de COP, e chegar a uma emissão zero de carbono até 2050, conforme o Acordo de Paris. E o Brasil surpreende o mundo com o compromisso de redução do gás metano. Um outro exemplo, o premier indiano Narendra Modi apela para que os países desenvolvidos tornem disponíveis US$ 1 trilhão o mais rápido possível para construir um mundo sustentável. Olha, são valores altíssimos e tudo isso vai demandar muita negociação. Um outro exemplo, depois do Acordo de Paris, os países desenvolvidos se comprometem a criar um fundo climático verde com ao menos 100 bilhões anuais garantidos. Fato que não ocorreu e que leva à cobrança dos países em desenvolvimento, Edu e Pedro. Sônia, é o Pedro. Você falou aí Oi, sobre surpresa, né, no discurso brasileiro. Eu queria que você trouxesse mais informações aí para o nosso ouvinte sobre a reação depois da fala do ministro do Meio Ambiente, que foi o representante, né, do governo brasileiro nesse encontro que acontece aí na Escócia. O ministro Joaquim Leite, ele é o chefe da delegação brasileira, que é a segunda maior delegação presente aqui na COP, mas a questão, essa coisa do surpreender, Pedro, é que estes bastidores que normalmente todo mundo já circula, essas conversas já costumam sair de Brasília, né? Essas articulações, alguns eventos já sinalizando para a imprensa, e isso realmente não estava no script. Isso foi fora do script, foi uma surpresa para o bem, é uma cobrança que o Brasil sofre tempo, mas esse compromisso ele realmente foi firmado na fala do ministro. Então aí o Brasil marca um ponto com essa situação, com esse anúncio, né, melhor dizendo, sobre a redução do gás metano. E também entra no
coro dos países em desenvolvimento que querem esse fundo para apoiar uma economia mais verde daqui para frente, que é exatamente o que o premiano, né? Inclusive essa é a posição da maior parte de todos os BRICS, a gente pode dizer assim, que é o grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que precisa desse financiamento para construir o chamado mundo sustentável, porque não adianta a gente fazer um discurso, teses maravilhosas, se isso não sai do papel. E para sair do papel é preciso investimento. Esse é o argumento principalmente dos países em desenvolvimento, e os países desenvolvidos concordam com isso. Agora, como esse fundo será criado e articulado, eis a questão. A gente tem que ver isso no acordo final da COP, 12 de novembro. Sônia, exatamente esse é o ponto. Ontem à noite, quando o Guardian trouxe informação sobre, em primeira mão, isso que está acontecendo hoje, que você já falou, esse acordo em torno do desmatamento, né? Eu troquei mensagens com o embaixador Sérgio Amaral, que participa sempre conosco às quintas-feiras do Mapa Mundi, 10h30 da noite, e né, escrevi para ele: embaixador, temos um acordo. E a resposta dele foi: o acordo é importante, estou lendo que ele me mandou ontem à noite de mensagem. O acordo é importante, mas a promessa já foi feita em 2014. Precisamos saber o que existe agora de concreto e como vai ser verificado. É uma questão que tem que sair da boa intenção. Mas, diante do quadro que tínhamos, só a boa intenção assinada já é uma coisa fantástica. E aqui, já falei isso no começo do Jornal da Bandeirante, gente, mas vou reforçar, está no Guardian, num dos jornais de grande circulação na Inglaterra, literalmente escrito hoje assim, ó: Boris Johnson revelará o acordo em um evento com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do príncipe de Gales e do presidente da Indonésia, Joko Widodo. Ele deve dizer: esses grandes ecossistemas abundantes, essas catedrais da natureza, são os pulmões de nosso planeta. As florestas apoiam comunidades, meios de subsistência e abastecimento de alimentos e absorvem o carbono que bombeamos para a atmosfera. São essenciais para a nossa sobrevivência. Aqui, Joe Biden, príncipe de Gales, presidente da Indonésia, Boris Johnson, e o presidente Bolsonaro podia estar ali ao lado, não só representando o Brasil, como ele mesmo. E não está. Por opção dele, ele não foi à COP, Sônia. Edu, não tem como a gente desvincular o Brasil de uma COP. Isso o Brasil, ele é símbolo. O Brasil e a COP praticamente se confundem. Todas as notícias, por exemplo, eu estou aqui num ponto perto do stand da CNA, CNI, Apex Brasil. A quantidade de jornalistas que passam por aqui pedindo informações sobre o Brasil, sobre o que o Brasil pensa do discurso tal, do painel X, Y, Z, então são vários. O Brasil sempre brilhou em COPs, assim, para o bem ou para o mal, né? Com críticas ou com elogios. Então, isso que o embaixador Sérgio Amaral, que para variar com muita propriedade te informou disso, Edu, é isso. A última vez que firmamos o acordo foi em 2014, mas só de ter essa intenção, como você muito bem colocou, já é um ponto muito positivo. A diplomacia funciona assim: você vem, você faz uma conversa, você pede um diálogo, você senta, você abre uma mesa de negociações, você se coloca à disposição. Isso é muito importante. E ontem o ministro do Meio Ambiente marcou pontos com a fala, com a boa intenção, e agora, como a gente está esperando e nessa expectativa, saindo do papel. Mas de 2014 para cá, olha quanto tempo que não havia um aceno nesse sentido, Edu. Tem café aí, Sônia? Ai, tem, viu, Pedro? E eu confesso a você que já estou no meu 5º café, e isso porque eu estou me controlando, né? Precisa dar pro presidente dos Estados Unidos lá um cafezinho, né? Porque a gente ele deu uma pescada lá ontem, hein, Eduardo? Coitado. Você sabe que quando ele chegou, vou te contar duas passagens. Eu contei para vocês a aventura do trem, né? Sim. De Londres para Glasgow, que foi bem complicado, porque caíram árvores no trem devido à tempestade. Agora, o pouso do presidente Joe Biden causou um alvoroço tão grande em Edimburgo que quem estava em Edimburgo não conseguia chegar na COP. Então hoje, assim, aquela fila que não tinha ontem está aqui hoje. E por isso, esse nosso atraso. Então a gente precisa mandar um cafezinho aí para o nosso presidente norte-americano Joe Biden, para ele dar uma acordada. Café, e o nosso café é bom, né? Isso é orgulho nacional. Ainda deve ter bastante no nosso stand, inclusive. Sônia, na COP, na Rio+20,
Eu estava na condição que você está ali, perto de onde ficam os líderes mundiais. O então presidente, líder do Zimbábue, falecido Robert Mugabe, roncava na mesa. Ele não estava tão perto, né? E nem tinha tanta... Era um senhor já, né? Ele faleceu há pouco tempo, relativamente, ele era já um senhor. Mas ele roncava. E a situação é, obviamente, que constrangedora para os auxiliares. Só que numa circunstância como essa, eles não ficam ao lado, como é na ONU, por exemplo, que ficam atrás. Dá para dar uma cutucadinha. Isso não acontecia. Não era na Rewaisvit e também, pelo que a gente vê ali, de forma que está disposta o auditório, não é o que acontece com o painel principal da COP26. Mas, Sônia, imagino que você deva ter quase desesperado na fila com o frio, né? E preocupada com o horário, sem um cafezinho para tomar. E já foi. Sônia Congelou Blota a linha. volta, Congelou deu a probleminha na linha. Mas a Sônia Blota volta ao longo aqui da programação com mais da COP26, ela que é a nossa enviada especial para essa missão.